Dois voluntários entram em uma sala. Sentam frente a frente. Por 20 minutos, meditam juntos. Sem falar. Sem se tocar. Apenas, presentes um para o outro. Depois disso, são separados. Cada um vai para uma câmara diferente. Isolada. À prova de som. À prova de luz. Eletrodos são fixados nos seus crânios. E então, algo acontece. Algo que não deveria ser possível. Algo que um cientista registrou, publicou, e que até hoje ninguém conseguiu explicar. Bem-vindo ao Latice Brasil. Antes de falarmos sobre o experimento, precisamos entender quem estava por trás dele. Jacobo Greenberg Zilberbaum, neurocientista mexicano, professor da Universidade Nacional Autônoma do México. Se você assistiu ao nosso primeiro vídeo, já conhece a história desse homem. O cientista que desapareceu sem deixar rastros, em 1994, no auge das suas pesquisas. Mas hoje, não vamos falar sobre o desaparecimento. Vamos falar sobre o que ele descobriu, antes de sumir. E sobre outros cientistas, em outros laboratórios, em outros países, que chegaram às mesmas conclusões. Porque essa história não pertence só a Greenberg. Ela pertence à ciência. Toda ela. Era meados dos anos 1980. Greenberg estava obcecado com uma pergunta simples. O que acontece entre dois cérebros, quando duas pessoas se conectam profundamente? Não em teoria. Não em filosofia. Em dados. Em sinais elétricos. Em ciência. O protocolo que ele criou era preciso. Dois voluntários meditavam juntos por 20 minutos. O objetivo era criar o que Greenberg chamava de ressonância empática. Uma sincronia profunda entre duas mentes. Depois da meditação, os dois eram separados. Câmaras isoladas. Sem comunicação possível. Nenhuma. Eletrodos mediam a atividade elétrica do cérebro de cada um, em tempo real. Então, um dos voluntários recebia estímulos luminosos aleatórios. Flashes de luz. O cérebro dele respondia. E esse padrão era registrado. Mas o que acontecia no cérebro do outro voluntário? O que estava isolado, sem ver nada, sem saber de nada. Era impossível. O mesmo padrão elétrico aparecia no cérebro dele também. Quase idêntico. Sem fio. Sem sinal conhecido. Sem explicação física. Greenberg chamou esse fenômeno de potencial transferido. E publicou os resultados em revistas científicas revisadas por pares. A comunidade científica ignorou. Mas o experimento ficou. 28 anos depois. Do outro lado do mundo. Pesquisadores da Universidade de Washington repetiram algo parecido. Mas desta vez, foram além. Muito além. O experimento foi chamado de Primeira Interface Cérebro a Cérebro em Humanos. 2 voluntários. 2 laboratórios separados. Quilômetros de distância. Um deles, o transmissor, tinha a cabeça coberta de eletrodos. Conectado a uma máquina de eletroencefalografia. O outro, o receptor, tinha uma bobina magnética posicionada atrás da sua cabeça. Sem eletrodos. Sem implantes. Sem cirurgia. O transmissor jogava um videogame mental. Toda vez que pensava em disparar o canhão do jogo, seu cérebro gerava um sinal específico. Esse sinal viajava pela internet até a bobina magnética na cabeça do receptor. E então, o dedo do receptor se movia. Sozinho. Sem que o receptor tivesse decidido nada. O próprio receptor descreveu a sensação assim. Senti meu dedo se movendo, sem ter consciência disso. Foi como um tique nervoso. Não era ficção científica. Era 2013. Era peer-reviewed. Era real. Um ano depois. 2014. O experimento ficou ainda mais impressionante. Um grupo de cientistas conseguiu transmitir palavras entre 2 voluntários em países diferentes. França e Índia. O processo começou com a leitura dos impulsos cerebrais por EEG. Esses sinais foram convertidos em código binário e enviados pela internet. E no destino,
Estímulos magnéticos no córtex cerebral do receptor decodificaram a mensagem. Palavras transmitidas de cérebro a cérebro, entre continentes. Sem falar, sem escrever, sem nenhum canal físico convencional. Pela primeira vez na história documentada, 2 seres humanos se comunicaram mentalmente, através do oceano. Mas nem todos os experimentos usam tecnologia. Rupert Sheldrake é bioquímico, formado em Cambridge. Um dos cientistas mais controversos e mais corajosos do mundo acadêmico. Entre 2013 e 2004, ele conduziu 571 tentativas de comunicação telepática, com 63 voluntários. Sem equipamentos, sem interfaces, sem máquinas. Apenas 2 seres humanos, tentando se conectar. O resultado esperado pelo acaso seria 25% de acertos. O resultado real foi 41%. Publicado, revisado, ignorado. Sheldrake disse publicamente que a ciência oficial tem medo dos seus próprios dados. Que quando os resultados contradizem o modelo aceito, o problema não é investigado. É descartado. Então, o que está acontecendo aqui? Como 2 cérebros, separados por paredes, por câmaras isoladas, por oceanos, conseguem se sincronizar? A física clássica não tem resposta. Não existe nenhuma seção conhecida do cérebro que funcione como emissor ou receptor. A potência eletromagnética do cérebro é fraca demais para transmitir qualquer informação à distância. Não existe, segundo a ciência convencional, um meio pelo qual isso poderia acontecer. Mas, no contexto da física quântica, as coisas são diferentes. Roger Penrose, físico e matemático especialista em relatividade, postulou a existência de uma biofísica quântica da mente. A ideia central é que o cérebro não opera apenas em nível químico e elétrico, mas também em nível quântico. E fenômenos quânticos, como o entrelaçamento, permitem conexões instantâneas entre partículas separadas por qualquer distância. Qualquer distância. É aqui que a teoria de Greenberg se encaixa. Lembra da lattice? O campo de energia estruturado que permeia o universo, do qual o cérebro seria um receptor, não um criador. Se a lattice existe, se a consciência é um campo, e não um produto isolado de cada cérebro, então a comunicação entre mentes separadas não seria um milagre. Seria apenas a natureza operando normalmente, fora do alcance dos nossos instrumentos convencionais, mas dentro da lógica de um universo muito mais conectado do que pensamos. E agora, uma informação que a maioria das pessoas não sabe. Durante a Guerra Fria, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética investiram pesado em pesquisas sobre telepatia para fins militares. Os primeiros experimentos, conduzidos nas décadas de 1930 pelo pesquisador Joseph Rinne, registravam cerca de 28% de acertos em testes de percepção extrasensorial. Acima do acaso, mas não impressionante. O que os governos teriam desenvolvido, segundo documentos vazados, elevou essa precisão para cerca de 80%. 80. Se isso é verdade, então alguém, em algum lugar, já sabe exatamente como a mente humana se comunica à distância. E escolheu não contar. Os dados existem. Os experimentos foram feitos. Os resultados foram publicados. E ainda assim, essa área continua sendo tratada como marginal, como perigosa, como algo que a ciência séria não deveria tocar. Por quê? Porque se a conexão entre mentes for real, se a consciência for um campo compartilhado, se a lattice de Greenberg existir de verdade, então a visão que temos de nós mesmos como seres separados, indivíduos isolados dentro dos nossos próprios crânios, desmorona. E com ela, boa parte do que usamos para organizar o mundo. Se você chegou até aqui, você já sabe que essa investigação é real. Inscreva-se no canal. Ative o sino. A lattice conecta tudo, inclusive você.